está me violentando com isso. Por quê? Eu não gosto muito de história oral. Eu tenho restrições muito sérias. A filmagens? Não, a história oral. Ah, é? A teoria de história oral. É mesmo? Porque memória não é história. E ninguém fabrica documento impunemente. Porque não existe paradigma clássico que separa sujeito e objeto nas ciências sociais. É a intersubjetividade. Então você aumenta o índice de intersubjetividade se você faz depoimento oral. É mesmo? Bom, isso aí com certeza. A né? hora que você faz uma pergunta, você está intervindo na lembrança, na recordação, na recuperação do vestígio. Você faz uma pergunta de acordo com a cultura na qual você foi formado. Você faz uma pergunta como jornalista. Se fosse médica, você faria outra. Certo. E se não fizer nenhuma pergunta, se deixar você só falar? Aí eu monto a história que eu quiser. Essa é a... Eu omito. É. Mas a história oral memória reconhece é isso. bonito como um substrato da interpretação. Tudo é memória, inclusive a documentação. Sim, tudo. Assim como tudo é documento. Nada é objetivo, na verdade. É claro, né? Não é porque porque é intersubjetivo. nada. Agora, você tem mais objetividade na documentação, no vestígio, seja a documentação escrita, seja o vestígio arquitetônico, urbano, etc., do que na história oral. Que você acha que tem menos intervenção do sujeito nisso? Tem. Porque tem importância em si. A Acrópole, mesmo um leigo sabe que a Acrópole é a Acrópole. Agora o Zé Mané, que está sendo entrevistado, ele é Zé Mané, não adianta dizer que não é. Que importância que eu tenho para a história do Brasil? Agora Marechal Deodoro tem um pouco mais. Bom, mas você tem importância para a história do movimento das pessoas com deficiência. É essa a história que eu estou interessado. Eu tenho importância até como história de vida. Exato. Né? Mas você percebe? Eu monto a história de vida que eu quiser. Claro, sem dúvida. Mas acho que é essa história mesmo, montada, que eu estou interessado. Eu acho que não... Até porque, para fazer realmente a história como os historiadores fazem, né? Toda essa pesquisa de documentação, toda essa... Eu acho que eu teria que ter muito mais tempo, muito mais até formação acadêmica, que eu não tenho para isso, né? Não, mas o empírico não te obriga ao teórico. Qualquer ação acadêmica te obriga ao teórico. Mas o empírico por si só não te obriga ao teórico. Ele tem evidências. Mas mesmo assim você vai me dar uma entrevista? Lógico, para você... Olha, eu tenho alguns ícones na minha vida no campo dos deficientes, Lia. Um é a Ritinha, que eu fiquei magoado dela não me reconhecer, que eu fui muito próximo dela num certo época. Outro é o Cândido, que eu sinto uma saudade doentia dele. Outro é o Robson. O outro é a Lourdes, que a gente não teria vergonha na cara se não cultuasse a Lourdes. E outro é você, pô. Você acha que eu vou negar alguma coisa pra você? Está sendo um imenso prazer ter você aqui, viu? Eu fiz uma questão danada. Eu mesmo. sei, todo mundo me disse isso. Fiz uma questão danada que você viesse. Bom, nós já estamos gravando, eu nem te avisei direito, mas se você quiser a gente apaga esse preâmbulo aí. Não, vamos em frente. Então, me diz aí, me conta um pouco então da sua vida, de como que a deficiência se insere nela. Eu sou baby boomer e sou produto de um surto de poliomielite. Existiram vários e um deles foi o meu. Né? Eu tinha boas companhias, o filho do cônsul chinês, onde eu fazia um arremedo de reabilitação no Instituto de Jaguaribe, né? E ele também era deficiente. E como eu era muito pobre, o cônsul, de certa forma, foi muito importante para mim, né? Porque ele, como um moleque gostava de mim, ele bancou a minha reabilitação no Instituto de Jaguaribe. Tem algumas figuras que não tem nada a ver com a ACT, com o movimento. Tinha um alemão, o Rudolf, que era professor de educação física e ele mesmo era deficiente.
ele tinha sequela da guerra, né? Ele tinha uma perna imobilizada, fez artrodese na perna. E o Maurício, que reabilitou todos os velhos do meu tempo, inclusive o Sérgio Delgrande, ele era um professor de educação física e havia feito alguns cursos rápidos nos Estados Unidos, sob o patrocínio daquele Instituto de Reabilitação da USP. E ele era gago, e a turma dizia que fomos nós que deixamos ele gago, de tanta besteira que a gente fazia. Então, eles e mais algumas pessoas que eu não me lembro muito, que eu tive pólio com 2 anos, foram os únicos contatos que eu tive com reabilitação. Até os 8 anos, para você ter uma ideia, eu não precisei de frequentar essas empresas como os irmãos Alberto, não sei se você lembra disso. Ah, sim, porque o meu avô era sapateiro, e quando eu fiquei com poliomielite, ele fez um curso no Dr. Scholl, e era ele que fazia minhas botas. E na realidade eu cresci à parte dos grupos deficientes, eu cresci entre as pessoas normais. E descobri desde cedo que ou eu era coitado ou eu era um exemplo a ser seguido. E a minha mãe, muito sorrateiramente, que apesar de pobre era muito inteligente, ela me fez eu ler o Lord Byron. E isso virou um modelo para mim. E comecei a mancar com elegância para transformar aquilo que era deficitário em upgrade. E realmente foi upgrade, eu sou cínico. Foi upgrade para arrumar namorada, foi upgrade para me destacar, foi upgrade para lutar pela vida. Eu tive muita garra, um dos lados positivos meus. E eu sou tirânico e meio avantesmo, assim, meio chupinho, que é o meu lado negativo. Eu não sei se é porque eu calei fundo as dificuldades que eu tive, e na minha família não tinha uma grande contradição. Meu pai não dava bola para mim, nem para minha mãe, eu fui criado só por ela. Eu sou meio implacável com as pessoas, não tenho pena de ninguém. E fico irascível quando eu vejo alguém usar o próprio ponto fraco para conseguir coisa que não seja assim como exemplo, né? Eu acho que um deficiente que luta é admirável. Agora, um deficiente que pede esmola, eu, por exemplo, pode até ser muito nojento o que eu vou falar, mas eu tenho ódio de deficiente que pede esmola. Eu nunca dei esmola para deficiente. Bom, eu ter sido reabilitado, ou melhor, não sou reabilitado, mas eu ter crescido fora do ambiente deficiente, me trouxe fatos negativos e fatos positivos, né? Para mim foi muito difícil pensar no gregário, né? O movimento me ensinou isso, né? Pensar no igual, né? Ao mesmo tempo, embora eu tenha pouca independência física, eu tenho muita independência de decisão. Coisa que eu percebo que os deficientes fazem de tudo para ter independência física, mas não são independentes. Por exemplo, eu sou chefe de família, isso é incontestável. Né? Eu lidero grupo de pesquisa, eu fiz parte da cúpula da Unesp. Muito por causa desse espírito de iniciativa que eu tenho, e que eu vejo que mesmo os deficientes mais dinâmicos, eles titubeiam, né? As únicas exceções que eu percebi, né, é do Cândido, que ficou deficiente muito adulto, e outra, é preparado para isso, porque ele sabia que ele podia morrer, então ele não teve aqueles traumas de quem fica paraplégico, e ele era um grande líder, antes de ser deficiente, e continuou sendo um grande líder. Eu nunca fui um grande líder, mas eu tomo decisões. Eu tenho uma filosofia de vida.
é melhor tomar uma decisão errada do que não tomar decisão nenhuma. Eu sou rápido na reação. Naquilo que eu não sou rápido para ir deitar, você entende? Eu sou muito contemplativo também. Eu fico exercitando as coisas mentalmente, então a ação concreta, assim, física. Por exemplo, eu demoro demais para ficar pronto. Porque eu fico pensando, não adianta. Eu não consigo ser rápido. Certo. O movimento para mim foi um tabefe, Lia. Porque era uma coisa que eu e o Cândido estavam apavorados. Do nosso lado, não estou falando que nós que inventamos o movimento, mas do nosso lado, e eu respondo por ele porque foi um diálogo muito constante, a gente sempre pensava porque eu era militante político de esquerda e ele também. Mas daí eu comecei a acordar para o negócio de que era muita injustiça com as pessoas deficientes aos poucos. Uma sociedade que nos ocultava. Ela não conseguia ocultar quem se destacava, mas ela ocultava todo mundo. E de vez em quando eu conversava com o Cândido, a gente precisa se mobilizar, mas ficava tudo teórico. E foi um negócio que pegou a gente, porque o Cândido dependia de automóvel para tudo, e eu também. Eu mais que ele, porque ele só trabalhava no Instituto Coração. E eu dava aula num monte de lugar, inclusive em cidades diferentes. Quando veio a crise do petróleo. E quando veio a crise do petróleo, nós ficamos apavorados, porque começaram a falar em racionamento, aí falaram em racionalização, começou a não ter mais gasolina sábado e domingo, começou a ficar cara a gasolina. Aí nós começamos a acordar para fazer uma reunião para pedir um subsídio para quem trabalhava. A gente tinha uma noção intuitiva de que a gente tinha direito a direitos diferenciais, para poder se pagar imposto, etc. Gozado, eu não entrei para um movimento de deficiente reivindicando emprego, reivindicando inserção social, porque eu já era inserido. Bem ou mal, eu tinha profissão, eu tinha nível universitário, dava aula, tinha constituído família. Do meu jeitão, eu me acertei. Era justamente uma coisa paralela que me levou a isso. E a nossa sensibilidade de militante político de esquerda, quando nós começamos a nos relacionar com as pessoas para tentar organizar isso, fez com que a gente morresse de vergonha dos motivos pelos quais nós estávamos reivindicando uma organização de um grupo de deficientes. Porque o que a gente queria era subsídio para gasolina, isenção de imposto de automóvel, etc. E aí nós começamos a ver um monte de cara se arrastando sem órtese, sem prótese, umas próteses improvisadas de cabo de vassoura, cadeirinha, os caras se arrastando com luva. E aí nós esquecemos, pelo menos eu tenho certeza que o Cândido e eu nunca pedimos subsídio de coisa nenhuma. Porque o automóvel não existia para a maioria dos deficientes. Ele não era um meio, ele não era nem um meio. Pra você ter uma ideia, os carros da gente eram adaptados por um projeto de engenharia do Cândido, com material do Instituto Coração, material que não era utilizado no Instituto Coração. Não era uma empresa especializada. E no universo daquela miséria, daquela marginalidade, a gente não tinha coragem de tocar nesse assunto. Nós nunca tocamos nesse assunto. E o primeiro grupo, porque nós começamos assim com grupos bem desprovidos inclusive grupo de gente que não era muito idônea. Tipo a Bradef, o Nadef, nego que explorava cego, que explorava ambulante. Foram os primeiros contatos. O Vinícius, por exemplo, fazia parte da Bradef. A única pessoa que era mais ou menos do extrato meu e do Cândido
Você fala que nós estamos aguardando eles hoje. Como é que fala? Alô? Aperta aí. Aperta qual? Qual que aperta? Alô? Não sei. Não sei. O que é? Ué, como é que faz pra atender isso? Alô? Alô? Será que não é aquele? Vai ver que é. Você desligou. Desliguei? Ué, por que não atendeu? Porque esse aí não é de atender, é aquele. Será? Eu tenho um telefone que não é de atender também. Pô, eles Ou vão então é o ter- do banheiro. Ou então é do banheiro. Acho que eles vão ligar de novo, né? Eu acho que eles vêm correndo. Eles estão imaginando que você morreu. Ai, Deus, o pior é que tá tudo gravado aí. É desgrave isso aí. Depois eu edito. A única pessoa que tinha um contato, aliás, ela era bem ingênua, muito combativa, mas bem ingênua, bem patricinha, era a Heloísa. Né? Que também não entendia muito das coisas, né, naquele tempo. Eu me lembro que ela era muito agressiva, mas ainda não tinha... a Heloísa cresceu muito no movimento. E ela é uma pessoa muito inteligente, então ela foi absorvendo rapidamente. A Heloísa sofreu um trauma maior do que a própria deficiência, o noivo ter abandonado ela porque ela ficou deficiente. E pra mim isso era uma puta novidade, né? Minha mulher era muito bonita e eu não tinha esse problema. Inclusive uma vez eu brinquei, porque o Vinícius começou a reclamar, dizendo que num baile a mulherada ia tudo atrás dos normais e ele ficava sobrando. Eu falei, isso é porque minha mulher não foi no baile. Né? Eu já sabia que isso aí não era um elemento de interferência. E aí entrou o NID na história. E a gente já estava cheio de ver entidade que reclamava verba, que queria não pagar imposto, entidade que explorava deficiente, a gente tava brigando com as entidades. Já vai! Já vai!